Olá pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu, além de gravar os meus vídeos, eu assisto muitos vídeos e muitas publicações de influencers, de profissionais, enfim, de pessoas que falam sobre a questão do autismo. E eu há muito tempo, isso são quase 20 anos, eu tenho uma reflexão contínua e considero uma reflexão importante sobre o sistema, sobre o contexto em que nós, seres humanos, estamos participando. E, obviamente, essa reflexão ela é reportada a pessoas na condição autista, tanto do diagnóstico tardio como do diagnóstico precoce, para crianças, para adolescentes, para adultos. E eu queria construir com você, que é o meu seguidor, essa reflexão para a gente gerar ideias, processar pensamentos. E eu quero fazer isso contando a história dos meus dois filhos, o que eu passei, o como as coisas aconteceram. Eu vou começar inicialmente contando a história do Lorenzo. O Lorenzo, ele tem uma irmã gêmea, a Betina. Lorenzo, aos 6 meses de idade, ele foi diagnosticado com um AVC isquêmico no hemisfério esquerdo. Obviamente, nós procuramos uma das principais referências na nossa região e numa consulta de 15 minutos, nós escutamos dessa referência que nós não tínhamos muito o que fazer e que era para voltar com o Lorenzo, fazer um retorno aos 2 anos de idade. Eu sou um profissional da área da saúde, com 30 anos agora de vida clínica, e no retorno à nossa cidade, eu parei o carro no meio da estrada e falei para minha esposa: está tudo errado, nós vamos ter que ir atrás de recursos para o nosso filho. Nosso filho tem uma neuroplasticidade e nós não podemos esperar esse tempo. E nós largamos tudo. Largamos a nossa cidade, largamos o nosso estado e fomos atrás de recursos. Eu participo de um grupo dentro do Brasil de que tem uma condição financeira para fazer isso. E eu fiz. Ajudei muitas pessoas a vida inteira e naquele momento eu resolvi ajudar o meu filho. Nós passamos por N especialistas em diferentes áreas. Nós escutamos diagnósticos e prognósticos extremamente difíceis, né? E, em resumo, o Lorenzo seria uma criança que cresceria, iria para a idade adulta, que não falaria, por ter um diagnóstico de afasia, que teria um déficit intelectual de moderado a severo, que provavelmente não caminharia e que teria uma vida, tanto na questão motora quanto na questão intelectual, com limitações muito significativas. Eu, como psicólogo, minha esposa como pedagoga, nós passamos a domesticamente criar protocolos, estimular o nosso filho e tal. Com o passar dos primeiros anos de vida dele, o Lorenzo passou também a ser diagnosticado como epilético, então AVC mais epilepsia. O Lorenzo, ele foi para a escola regular, tá? Tivemos uma primeira experiência fantástica dentro de um processo de inclusão, isso na cidade de São José dos Campos. Lorenzo, muito mais do que incluído, ele foi abraçado pela sua turma. Lorenzo não caminhava e as crianças em sala de aula fizeram a opção por andar de joelhos, que era o que o Lorenzo conseguia fazer, para que ele não se sentisse mal. E um dia nós fomos buscá-lo na escola e a professora nos chamou e vimos pela janela todos brincando e caminhando de joelhos. A nossa peregrinação, eu sempre digo peregrinação pela saúde, ela foi de São José dos Campos, foi para São Paulo, depois nós voltamos para Santa Catarina. Lorenzo frequentou outras escolas. Cogitou-se repetidamente a ideia de o Lorenzo participar
de uma escola especial, em virtude do perfil que ele tinha. E nós, num primeiro momento, fomos estimulando o Lorenzo, acreditando que talvez nós pudéssemos desenvolver habilidades nele e tal. O que aconteceu? O Lorenzo hoje ele está com 16 anos, este ano ele completa 17 anos. O Lorenzo está no 2º ano do ensino médio. Ele caminha, ele fala, ele tem um processo de acompanhamento de conteúdo bastante adequado, ele tem um professor auxiliar para ajudar ele, tem um raciocínio matemático surpreendente, principalmente porque foi o hemisfério esquerdo que foi afetado. Lorenzo é desportista, joga xadrez, já ganhou vários títulos, está fazendo um caminho de sucesso. E o questionamento que eu faço é dentro de um processo. Eu não quero vincular sujeitos, eu quero vincular predicados. Até que ponto o prognóstico apresentado, se ele fosse abraçado por mim e por minha esposa, aonde o Lorenzo estaria hoje? Essa é uma pergunta que eu faço. Se o Lorenzo tivesse ido para uma escola especial, como estaria o processo dele hoje? Não apenas de desenvolvimento intelectual, mas de socialização, de contato com pessoas. Será que o Lorenzo hoje jogaria xadrez? Tem um dado que eu acabei de esquecer de comentar com vocês. O Lorenzo está fazendo 17 anos esse ano e o diagnóstico de autismo dele veio aos 14. Então vem aquela questão, até que ponto o Lorenzo não falava em virtude de uma afasia da área de Broca, que foi a causa colocada, até que ponto o Lorenzo não falava por causa do autismo. Se esse diagnóstico de autismo fosse feito antes, poderia ter provocado alguma mudança? Então, quando eu falo de uma análise de sistema, eu acho que hoje, quando nós falamos de autismo, nós precisamos ponderar diferentes fatores. Nós precisamos avaliar o quanto a clínica está preparada para acolher, avaliar indivíduos dentro da condição autista. O quanto que a escola hoje efetivamente está pronta para um processo de inclusão. Eu não estou falando da inclusão do papel, daquilo que está escrito. Eu não estou colocando o fato da criança estar dentro da escola. Eu estou falando da criança estar participando. Com um detalhe importante, o processo escolar dentro do Brasil, ele se mantém parado. Eu vou usar essa palavra, eu poderia trabalhar com vários adjetivos. Eu, aos 52 anos, eu fiz coisas que a minha filha com 29 fez, o meu filho com 26 fez, os meus filhos que estão com 16 para 17 anos fizeram. Não se modifica, não se repete. Existem, sem a questão da inclusão, problemas seríssimos dentro da educação brasileira. Com o advento da inclusão, essas dificuldades aumentaram. E eu não quero responsabilizar ninguém. Eu estou trazendo para vocês fatos. Porém, a condição autista, ela precisa da condição clínica, ela precisa da escola. E num processo adulto, os adultos eles precisam também passar por processos de adaptação e de ajustes nas faculdades, nos cursos técnicos, nos trabalhos e tudo mais. Então, a realidade dentro do contexto brasileiro, ela não está se repetindo só na escola, ela se repete também na clínica, ela se repete também nos ajustes acadêmicos e nos ajustes profissionais. E eu acho que todo mundo que vive a questão do autismo, que milita a questão do autismo, precisa começar a se perguntar o que pode ser feito. O que eu aprendi nessa jornada toda é que as diversas áreas e os diversos sistemas sociais, eles não conversam entre si. É como se o mudo falasse para o surdo. Esse é o primeiro fator.
E a segunda coisa que eu percebi na minha jornada é que diferentes sistemas, obviamente com exceções, não têm o preparo adequado.